Não, eu não vou deixar barato, eu vou voltar ao assunto. Se a imprensa quer esquecer, problema dela, eu não vou esquecer, porque o Brasil tem tantas e tamanhas dificuldades, nós estamos numa situação tão difícil, né? São 207 milhões de pessoas à espera de uma resposta, vivendo numa espécie de sursis, né? Palavra francesa para espera, né? Vivendo à espera, vivendo com receio, vivendo com medo. Não é possível que haja um candidato à vice-presidência da República que é ali o vice daquele que lidera as pesquisas quando o Lula não aparece nas simulações e que diz que parte dos problemas brasileiros decorre da nossa herança ibérica, que é uma herança meio de aproveitadores, o que é, no mínimo, uma leitura porca da história brasileira. Decorre da indolência do índio, né? Indolência que nunca, não há registro histórico, além do preconceito racial, que aponte para isso, e da malandragem do negro, não num país que passou pela escravidão, que na América foi o último a abolir a escravidão, né? E que pertenceu ao ciclo econômico, foi destaque no ciclo econômico que teve na escravidão o seu esteio. Depois de o titular da chapa ter dito que a escravidão, no fim das contas, era um problema de negros com negros, de negros que escravizavam negros e apenas vendiam para os brancos. Ignorando, né, que havia um sistema econômico, o sistema mercantil tinha no tráfico negreiro um dos seus pilares. As pessoas têm o direito de ser ignorantes, claro, mas então elas precisam, tendo a oportunidade, aprender. E quem está na Câmara dos Deputados há 28 anos tem a obrigação de saber certas coisas. E quem foi um general do Exército Brasileiro, 4 estrelas, idem, porque inclusive teve uma boa formação. O Exército Brasileiro dá uma boa formação a seus oficiais, especialmente seus oficiais superiores. E não, a afirmação do general Milton Mourão não reproduz o pensamento do Exército Brasileiro. Sim, se querem saber, isso era voz corrente no século XIX. No século XIX, se tinha claro que a miscigenação, né, gerava a degeneração, gerava o abestalhamento, né, do fruto da miscigenação. Baseada, inclusive, num falso paralelo ou na extensão de um conhecimento que vinha da biologia, espécies diferentes, quando cruzam, né, falamos aqui, geram híbridos, por exemplo, que são estéreis. Só que nós somos todos da mesma espécie. Eu lamento se algumas pessoas ficam muito chocadas em saber que pertence à mesma espécie de um negro, à mesma espécie de um japonês, à mesma espécie de um caucasiano. A espécie é a mesma, né? Então, a ideia de que o cruzamento de raças gera uma raça inferior, isso era voz corrente no século XIX. Era o falso cientificismo do século XIX. Isso esteve presente, queridos, na literatura brasileira, Coutinho. Na literatura. Momento cultural.
Nós temos um romance do naturalismo brasileiro. O naturalismo era uma corrente da literatura que buscava o aporte das ciências na literatura, que é o Curtiço, que é baseado nesse princípio, né? O princípio de que o meio degenera as pessoas, que a mistura degenera as pessoas, de que não há moral que resista a um meio quando este meio está ali pressionando. Então, o que é o Curtiço? No Curtiço, sejam os portugueses que vinham de Portugal, sejam aqueles que eram nativos aqui, se misturavam no Curtiço, a partir de um determinado momento, todos eles passavam a ter um comportamento rebaixado, né? Uma grande obra da literatura e do pensamento brasileiro, né? Os Sertões de Euclides da Cunha, baseia-se claramente na ideia de que a mestiçagem conduz ao rebaixamento. O Euclides escreve isso. Ele foi cobrir a Guerra de Canudos entre 1896 e 1897 como repórter, né? E depois ele escreve Os Sertões aí em 1902. A famosa frase, escrevi hoje no blog e lembrei, o sertanejo antes de tudo um forte, a diferença do que se pensa, ele não estava exaltando o sertanejo. Ele estava dizendo que o sertanejo, em relação ao homem do litoral, também mestiço e também abestado, que o sertanejo era um pouquinho melhor. Só isso. O Euclides da Cunha atribui a Guerra de Canudos ao fato de que você estava lidando com uma espécie inferior, que tinha degenerado a partir da mestiçagem. Ele diz isso explicitamente. Não é? Diz isso explicitamente em textos fora dos Sertões e também nos Sertões. Presta atenção nisso aqui. A mistura de raças muito diversas, isso aqui é o Euclides da Cunha, é, na maioria dos casos, prejudicial. Ante as conclusões do evolucionismo, ainda quando reaja sobre o produto influxo de uma raça superior, despontam vivíssimos estigmas da inferior. Aí ele disse o seguinte, ainda você cruza uma raça superior, olha a ideia da raça superior com a raça inferior. Você cruza a raça superior com a raça inferior, ainda que possa haver alguma influência da raça superior, vai prevalecer a raça inferior. Né? E mais adiante, e os cruzamentos, literalmente, de sorte que o mestiço, traço de união entre raças, breve existência individual em que se comprimem esforços seculares, é quase sempre um desequilibrado. Eu estou demonizando Euclides da Cunha? Não. Euclides da Cunha é um gigante. É um gigante no texto, é um gigante na cobertura que ele fez da guerra, na percepção que ele teve, e ele próprio, à medida que vai se inteirando da realidade, diz: esta guerra só aconteceu porque a República abandonou, o Estado brasileiro abandonou essas pessoas à própria sorte. Não é? Mas nos próprios, mas nos Sertões, no livro Sertões, ele tem considerações que são abomináveis. Hoje são abomináveis. Não podiam ser consideradas assim à época. Tá aqui, isto aqui que eu vou ler para vocês é dos Sertões. Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da vida sertaneja, se condensaram no seu misticismo feroz e extravagante. Ele está falando do Antônio Conselheiro. Ele foi simultaneamente o elemento ativo e passivo da agitação de que surgiu o temperamento mais impressionável, apenas fê-lo absorver as crenças ambientes, a princípio numa quase passividade pela própria receptividade mórbida do espírito torturado de reveses, etc.
Então, o conselheiro era ele próprio fruto dessa degeneração. Olha aqui, que se acreditasse nisso no século XIX e uma interpretação troncha da ciência e, sobretudo, dos fundamentos do evolucionismo induziram a esse pensamento, ao chamado darwinismo social, né? A partir do livro A Origem das Espécies, chamado darwinismo social, que se pensasse isso no século XIX, muito bem, que se pense isso no século XX, é racismo. Racismo, agora, século XXI, racismo escancarado. Racismo que é punível por lei. E aqui eu quero fazer uma correção em termos do que eu disse ontem sobre injúria racial e racismo. Atenção, eu estava considerando que, de fato, na Lei 7.716, que trata do racismo, e é o que está na página do Conselho Nacional de Justiça, que você tem racismo só quando você obsta o exercício legal de algum direito. Até a Mayara chamou atenção ontem para mim, porque os ouvintes estavam chamando atenção. Quando você obsta o exercício de algum direito. Não, negro aqui não entra. O negro tem o direito de entrar, não. Aqui não entra em particular. Né? Negro não pode fazer determinado concurso público, não pode não sei o quê. Então você tem a prática de racismo quando você tira de um negro o exercício de um direito. Mas não, o artigo 20 da Lei 7.716 deixa claro que você atacar toda uma raça, atribuindo-lhe algo depreciativo apenas por pertencer àquela raça ou àquele grupo, isso também é racismo. Crime inafiançável e imprescritível. Eu tinha falado da injúria racial, que de fato existe a injúria racial no artigo 140 do Código Penal. E ele disse, a injúria racial é contra a pessoa. É contra a pessoa, mas é também contra um grupo de pessoas. Não precisa ser contra um indivíduo só. Pode ser contra um grupo de pessoas. E aí, como o general não está impedindo ninguém de exercer um direito, mas ele está expressando uma visão de mundo, eu cheguei a pensar que pudesse usar a injúria racial para a coisa do grupo, mas não. Até porque o artigo 20 da Lei 7.716, insisto, é muito claro. Quando você atribui a um grupo, a uma raça, a uma etnia, uma qualidade depreciativa, independentemente das qualidades individuais que eles possam ter, enfim, você é ruim porque você pertence a esse grupo. O exemplo extremo disso nós sabemos qual é, né? Por que você vai morrer? Porque você é judeu. E os judeus não prestam. Né? Isso foi um regime oficial na Alemanha, não foi? Quando você pega essa ideia e leva para o extremo, mas não vamos levar para o extremo. Não precisa levar para o extremo, apenas a consideração de que o Brasil é ruim em razão da mestiçagem, nos conduz a que fundamento? Além do que, está dizendo que não há solução, só se trocar de povo. 52% da população brasileira são constituídos de negros e mestiços. Negros, propriamente 7% por aí. Os demais mestiços. Eu sou mestiço. E não estou fazendo piada. Meu bisavô era índio mesmo. Essa pele morena vem daí. Qual? Não tô vendo. Tanto é que eu estou reivindicando todo o litoral norte para mim. Quero tudo de volta. Deixa Caraguá com meus pais lá. Vou chegar até Caraguá, vai. Caraguá deixa pra eles. Não, o litoral norte é todo meu. Como se eles fossem donos de Caraguá. Tá todo mundo lá. Será que então nós vamos agora desprezar 52% do povo brasileiro? Mas o general não poupa nem os brancos, né? Os ibéricos, não é isso? A origem ibérica também nos degenerou, segundo ele. Vice do candidato que, ao se referir aos quilombolas, diz que o mais magro ali pesava não sei quantas arrobas e não servia mais nem para a reprodução. Brincadeira? O general não estava brincando. E disse de si mesmo, eu também sou índio. Já afirmei aqui, um judeu não tem o direito de ser antissemita.
O fato de você ser índio não lhe dá autorização para ser racista. Até porque a questão aí é de princípio, de fundamento e de prática. Os senhores de engenho escolhiam negros forros livres para caçar negros, eram os chamados capitães do mato. Existe racismo na África de negro contra negro, vejam o caso dos Hutus e dos Tutsis. A questão é muito mais complexa do que, provavelmente, a mente do general pode abarcar. É crime de racismo. O que o Ministério Público vai fazer, não sei. O crime de racismo é a chamada ação pública incondicionada. Não precisa ter representação no Ministério Público. O Ministério Público é autônomo para agir. O de injúria racial precisa. Alguém precisa entrar com uma representação. Prescreve em 8 anos. O racismo não prescreve. E eu pergunto, o Ministério Público vai agir ou o fato de o candidato se dizer um fã incondicional da Lava Jato vai impedir o Ministério Público de atuar? Numa espécie de aliança informal. Ah, tá fazendo campanha contra eu? Não. Eu não. Eu não estou dizendo que você não deve votar no Bolsonaro por causa disso. Aliás, talvez haja até quem vote por isso. E nesse sentido eu estou até fazendo um favor ao Bolsonaro. Ele tem um vice que acha que os problemas do Brasil decorrem em parte da malandragem do negro e da indolência do índio. Você gosta dessa ideia? Quem gosta dessa ideia provavelmente vai votar. E nota, eu não estou dizendo não vote por isso. Eu quero que você vote sabendo disso. Ah, mas você está expressando sua opinião. Vocês queriam o quê? Que eu defendesse uma perspectiva racista? Ou que eu me calasse a respeito? E não adianta vir com a lei eleitoral para cima de mim, que eu conheço muito bem a lei eleitoral, e o Supremo também. Eu sei muito bem o que o Supremo decidiu a respeito. Sobre os incisos 2 e 3 do artigo 45 da lei eleitoral. Ninguém vai dizer boçalidades e vai tentar calar o debate no Brasil. Não com a minha conivência. Não é? Lamentável, detestável, horroroso. Não é? Aliás, saibam, me ocorre aqui, a palavra favela aparece pela primeira vez em Canudos. Não em Canudos, nos Sertões. A favela. Favela era o nome de um morro que tinha nas imediações de Canudos, que lembrava uma planta, mandioca brava. Né? Pelo formato. E aparece ali, o Euclides cita, os egressos da Guerra de Canudos, quando voltam, pedem autorização para o Ministério da Guerra para construir suas casas no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. E apelidaram o morro de? Morro da Favela. Morro da Favela. E a partir daí, então, essas habitações precárias que ocupam morros são chamadas de favelas. Né? Vem daí a palavra, vem de uma tragédia brasileira. Da maior tragédia brasileira. A vida. Morreram 5.000 soldados na Guerra de Canudos. Morreram 20.000 revoltosos. Maior horror já praticado pelo Exército Brasileiro. Todas as casas foram queimadas. Todas as crianças foram mortas. Os que sobreviveram foram degolados. Porque, afinal de contas, havia um mito, outro ainda associado, além da degeneração da raça, de que os partidários do conselheiro eram defensores da monarquia e eram sebastianistas. E queriam a volta da monarquia. Porque ele, conselheiro, se dizia monarquista.
pessoas que, segundo Euclides da Cunha, mal tinham um entendimento claro da realidade em que viviam, imagine você, foram considerados monarquistas esmagados pelo governo nascente da República. Nós estamos falando de uma tragédia brasileira, que nasce de uma concepção errada, estúpida, que encontrava justificativa à época, fim do século XIX, início do século XX, mas que não encontra justificativa hoje. Portanto, eu espero que o Ministério Público, aliás, já deveria ter se manifestado. Está esperando o quê? A menos que haja alinhamento de alguma outra natureza. O artigo 20 da Lei 7.716 é muito clara. E o crime de racismo é ação pública incondicionada. Portanto, o Ministério Público tem autonomia para agir, não precisa ser provocado. Né? Ou então, quando menos, e aí o Ministério Público considera o general que vem a público pedir desculpas, o que ele nunca fez quando defendeu teorias golpistas, e dizer: falei besteira, sou um general da reserva de pijama que fala besteira e que tenta se impor com pompa, mas que fala porcaria. Hashtag pronto falei. O É da Coisa, na Band News FM.